Boa noite, bem-vindo a mais um programa Debatendo Direito e hoje falaremos sobre direito securitário com a doutora Aline Garcia. Seja bem-vinda ao programa, doutora. Obrigada, Tênio. Obrigada, bancada. Muito obrigada pelo convite. E eu cumprimento meus pares de bancada, doutora Elizabeth Machado, doutor Roberto Serra, que é o nosso novo debatedor que compõe a bancada agora conosco, e o doutor Rafael Zardini, veterano na bancada. E vamos aos debates. Doutora Aline, fala para nós o que vem a ser o direito securitário. O programa ele é destinado à sociedade e à comunidade jurídica e tem muitas pessoas que não entendem e não sabem exatamente a extensão desse tema. O direito securitário ele vem para tratar o contrato de seguro, seja a defender a seguradora, seja a defender o segurado, o corretor de seguro, os agentes do mercado. Então, o direito securitário ele atua não só no judicial, mas também atua no consultivo e até no regulatório, muitas vezes auxiliando as seguradoras quando da regulação do sinistro. E o que é regulação de sinistro, né? Quando ocorre algum dos eventos cobertos na apólice, a seguradora pede a documentação para avaliar se há cobertura ou se não há cobertura para aquele evento. E aí ela liquida esse sinistro pagando ou negando, como acontece em alguns casos. E aí quando há negativa, normalmente o segurado busca o judiciário para discutir cláusulas contratuais, para discutir os termos do contrato e até a forma como foi contratado. E aí entra o advogado da área do direito securitário. Ok. Ótimo. E aí, quando o advogado securitista é securitarista, nome difícil, está do lado da seguradora ou do segurado? Então, hoje, existem advogados especializados na área de seguros, tanto para o segurado, quanto para o segurador e até mesmo para o corretor de seguros. Canais de venda, todos os agentes, na verdade, envolvidos no mercado. Doutora Aline, dentro do escopo desse assunto de seguros, a senhora poderia dizer quais são os seguros obrigatórios, seguros facultativos, dentro desse campo de abrangência de atuação? O seguro ele tem uma abrangência muito grande na sociedade. Ele vem para proteger as pessoas e tentar minimizar eventuais riscos e perdas que acontecem com alguns danos e decorrentes de alguns eventos previstos nas apólices. Em busca dessa proteção, o Estado, em alguns momentos, obriga que os privados contratem o seguro, como no caso do seguro obrigatório DPVAT, que é de veículos, o seguro de transporte marítimo ou de transporte aeronáutico, o seguro de responsabilidade civil também para transporte e o seguro de construção civil. São seguros que a lei determina que as partes envolvidas devem contratar. São exemplos. Os facultativos são aqueles que o segurado, seja pessoa física ou jurídica, busca uma seguradora através de um corretor de seguros para fazer a contratação a partir de uma determinada necessidade. Então, se eu tenho a necessidade de contratar, por exemplo, um seguro para minha empresa, para o meu veículo, eu busco um corretor de seguro, uma agência bancária ou uma seguradora diretamente para contratar esse seguro. Ou mesmo quando eu quero poupar, que daí eu posso buscar aqueles seguros relativos à acumulação. Doutora Aline, nós sabemos que, infelizmente, muitas fraudes acontecem na relação entre segurador e segurado. E quais são os principais seguros mais passíveis de fraude? Infelizmente, Rafael, nós temos em diversos ramos de seguro essa possibilidade, tá? Nós vemos em maior quantidade e até noticiado às vezes no caso do DPVAT, porque envolvem todos os cidadãos, envolvem todos os proprietários de veículos e é um seguro que tem maior abrangência para a população, né, no Brasil inteiro. Mas em outros seguros também, como seguro de veículo, né, de automóvel, seguro de vida. Já vi, por exemplo, esposa que acaba matando o marido em razão do seguro de vida, é fraude. Já vi, por exemplo, pessoas que simulam acidentes de trânsito para pedir indenização pelo veículo, também é uma fraude. Então, vários ramos de seguro são passíveis de fraude. O que as seguradoras fazem contra isso? Na regulação do sinistro, ela tem o cuidado de avaliar a documentação, de avaliar as circunstâncias do sinistro e as pessoas envolvidas. E até de apurar se a documentação oficial que é entregue realmente é uma documentação verdadeira.
E a tecnologia vem para facilitar um pouco isso. Porque antes, quando você precisava de um boletim de ocorrência, você tinha que ir numa delegacia, no órgão. Hoje você tem condições, em alguns estados, por exemplo, de pesquisar na internet um boletim de ocorrência. E então, a partir da análise dessa documentação, se verifica indícios de que pode ter acontecido a fraude. E aí, nesse momento, é feita uma sindicância, que é mesmo uma investigação mais apurada daquele sinistro, para poder identificar a fraude. Doutora Aline, a maioria da sociedade conhece alguns seguros que são mais comuns, como por exemplo o seguro de vida, o próprio DPVAT, né, que é utilizado em caso de acidente envolvendo veículos e etc. Mas existe uma variedade muito grande de seguros no mercado brasileiro, inclusive em outros mercados, como os Estados Unidos, né, é muito mais abrangente. Mas eu gostaria que citasse os principais variedades no Brasil. Quais são? Brasil. No Brasil se vende muito seguro de automóvel, seguro de vida, seguro residencial, que é o que a gente chama de seguros de massa. Mas existem outros seguros muito mais especializados, como, por exemplo, seguro educacional, para quem tem filho pequeno, para garantir, por exemplo, o pagamento da mensalidade da escola em caso de invalidez ou de morte dos pais, para acumular um determinado valor para que os pais tenham condições de pagar a faculdade do filho em determinada idade. É um seguro que nem todo mundo conhece, mas para quem tem filhos é um seguro muito viável. Tem também os seguros prestamistas, por exemplo, que são aqueles que a gente contrata quando a gente vai fazer um financiamento e o seguro garante que esse financiamento seja pago em caso de algum evento que tenha acontecido com o segurado, que pode, por exemplo, ser contratado até junto com o cartão de crédito, por exemplo, para que sejam pagas as dívidas do cartão em caso de desemprego ou em caso de morte, de invalidez do segurado. Esses também são mais conhecidos porque são oferecidos em mais canais de venda. Mas empresas, por exemplo, são obrigadas a contratar determinados seguros, como eu disse, na construção civil ou no transporte, mas eu posso, por exemplo, contratar o seguro empresarial de um modo geral, que vai abranger o prédio da minha empresa, o conteúdo da minha empresa, da minha indústria, por exemplo, um seguro de vida para os funcionários da minha empresa. Posso contratar o seguro de responsabilidade civil, que é no caso de alguém da minha empresa, um empregado ou alguém contratado venha causar danos a terceiros. Responsabilidade civil, por exemplo, dos diretores da empresa, principalmente depois da legislação de anticorrupção e lavagem de dinheiro, né, da lei de SAs, que prevê muito essa questão de corrupção e de má administração. Tem o seguro de EO e EO, que é justamente para quando o diretor ou o gestor é responsabilizado, para que haja uma cobertura em caso de haver algum pagamento por esse diretor, a não ser que tenha acontecido, por exemplo, com a prática de crime, porque daí o seguro realmente não vai cobrir eventual dano nesse sentido. Então, a variedade de seguros é muito grande. Goiás, por exemplo, nós temos um seguro que não tem muita penetração de mercado por ausência, às vezes, de consciência do próprio segurado, do próprio produtor rural, mas nós temos o seguro rural, que é dividido em alguns sub-ramos, que a gente diz. Tem o ramo agrícola, que é da produção de grãos, o pecuária, que é de animais, tem o florestal e até o da terra, que é o agrário. Então, são muitos tipos de seguros que cobrem várias coberturas para eventuais prejuízos que o produtor rural, por exemplo, possa ter. Mas, infelizmente, nós não temos, como eu disse, uma penetração muito boa aqui em Goiás, infelizmente. Por quê? Porque Goiás é um grande produtor rural, que exporta para o Brasil inteiro e até para fora. E a gente sabe que essas grandes lavouras e grandes criadouros de animais podem ter prejuízos imensos em caso, por exemplo, de um incêndio ou em caso de não colher o que se prevê. Então, uma praga, por exemplo, e até na questão florestal também, em razão da proteção do meio ambiente. Então, enfim, são muitos ramos de seguro disponíveis no mercado. Ótimo. Que bom, doutora Aline, você ter colocado isso, nessas opções, essas diversas opções de seguro que o mercado oferece. Como o nosso programa não é só destinado à comunidade jurídica e sim à sociedade de um modo geral, eu gostaria que a senhora explicasse como saber se uma seguradora é ou não de confiança.
Sim, a legislação determina que para vender seguros, comercializar seguros, seja seguros patrimoniais, de vida, previdência privada ou até seguro-saúde, a seguradora tem que ser autorizada pela SUSEP, que é o órgão fiscalizador. Então, para que um consumidor saiba se é realmente uma seguradora e se ela é uma seguradora de confiança, ela pode entrar no site da SUSEP, que é um órgão governamental, e pesquisar pelo nome da seguradora. E até do próprio corretor de seguros, porque entre essa relação de segurado-seguradora, nós temos o corretor de seguros, que é o representante do segurado para poder explicar para ele as condições do seguro, avaliar a questão da contratação, que a gente pode explicar um pouco melhor como funciona essa contratação, mas no site da SUSEP você consegue identificar quem são as seguradoras, quem são os corretores de seguros autorizados a operar nesse ramo. Doutora Aline, no início do programa, o doutor Tênio perguntou sobre o direito securitário, a senhora respondeu, teceu considerações muito importantes. Mas quais são os princípios reitores envolvendo o segurado e a seguradora? E se a senhora puder falar em rápidas palavras, porque nós estamos caminhando para o final desse bloco, as principais legislações aplicáveis a essa relação. O contrato de seguro ele é regido pelo Decreto-Lei 7366, que cria a sistemática do mercado de seguros. Ele é previsto no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor e em resoluções e circulares da SUSEP e da CNSEG. Então, na verdade, a gente tem aí uma regulamentação infralegal muito extensa para regulamentar o contrato de seguro. E o que o segurado e a seguradora devem observar a título de princípios, né, para essa relação, para que essa relação dê certo, de acordo com a lei? O princípio essencial do contrato de seguro é o da boa-fé, que é previsto no 422 do Código Civil, mas que no contrato de seguro tem um artigo específico lá no capítulo do contrato de seguro, para se entender a importância desse princípio. E ele deve ser observado desde o início da contratação até a execução do contrato. Obrigado, doutora Aline. Vamos agora para um breve intervalo e voltaremos daqui a pouco.